Nome da pasta de estudos. Que show. Hoje veio você, o Gustavo, vi que ele entrou hoje na comunidade. Gustavo, bem-vindo, mano. Aqui são umas aulas de Python. Eu não sei se você manja de Python, se você já começou em tal, mas atualmente a gente tá na aula 4, que vai ser sobre listas, tuplas e módulos. Independente, seja bem-vindo aí, tá? É todo sábado, 7 horas, se você quiser ficar aí pra acompanhar. E ok, beleza. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre listas duplas e, se puder, um pouquinho de biblioteca, ok? Show. Eu passei esse exercício aqui, o exercício 1 do campeonato, que a primeira parte do input muita gente teve dificuldade, que foi essa parte aqui. Deixa eu criar aqui aula 4.py. A parte que a galera mais teve dificuldade foi essa parte aqui, ó. O usuário deverá informar se o resultado foi vitória, empate ou derrota. Isso aqui é uma questão de loop. Por quê? Eu vou perguntar se as turmas tiveram empate, vitória ou derrota. Então, por padrão, vou colocar empates recebendo zero, vitórias recebendo zero, derrotas recebendo zero. O resto a gente vai perguntando, ok? Vamos lá, eu sei que eu vou perguntar 5 vezes, então posso já fazer um loop que vai de 1 até 5. Range 0 a 5. Por que se? A gente usa por convenção o se, ok? Vamos lá. For C em range 0 a 5, partida vai receber input. Você ganhou, perdeu ou empatou essa partida. A partida. Aqui eu posso fazer aquela formatação de string. Ao invés de 0 a 5, eu vou colocar de 1 a 6. Porque aí virá uma contagem de 1, 2, 3, 4, 5. Esse C vai aparecer aqui. Rodando aqui, vocês vão ver, ó. Partida 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Deixa eu colocar para ele só aceitar empate e derrota. Ganhou, perdeu ou empatou. Ponto. Strip. Ponto. Upper, que eu quero tratar com letras maiúsculas. E aí? É aquela condição clássica, né? Se ele digitou ganhou, vitórias, recebe mais um. Se ele digitou partida é igual a P, derrotas, recebe mais um. E se ele digitou partidas, se ele digitou E, empates, recebe mais um. A questão é, ok, beleza, até aqui tranquilo, até aqui muita gente conseguiu fazer. A questão é o que vem depois disso, que é o quê? Guardar esses valores para cada turma. Porque aqui eu pergunto 5 vezes para uma turma só. Opa. O S. Eu coloquei Vou um S ficar aqui. presente na aula para apoiar o que tem aqui. Tá. Beleza. E aí, cultura? Tranquilo? Ok. Tranquilinho, mano. Ganhou, perdeu, empatou, partida 1. Ganhou, empatou, perdeu, empatou. Beleza. A questão aqui, até agora, para salvar os empates, derrotas e vitórias de cada turma, eu tava fazendo uma baita de uma gambiarra aqui, que é o que? Repetir esse loop 5 vezes, sempre checando isso aqui, criando essas variáveis aqui. Olha, eu repito esse loop 5 vezes, for turma em range de 1 a 5, que aí repete 4 vezes, e aí dentro isso aqui tudo. Beleza? O que eu tava fazendo aqui no final? Checando a turma. Se eu tiver na turma 1, ou seja, a primeira volta no loop, ele vai guardar como se fosse a turma A. Se eu tiver na segunda volta, turma B. Terceira volta, turma C. Mas vocês veem que para isso eu estou criando muitas variáveis, EA, VA, DA, PA, e no final está sendo muito difícil checar isso tudo,
garantindo, checando todas as variáveis, hoje a gente vai aprender um jeito muito mais fácil, que é criando uma lista. Por quê? O problema até agora em Python que a gente está enfrentando é que eu só consigo guardar um valor numa variável. Mas e se a minha variável fosse uma estrutura de dados que guardasse vários valores, guardasse mais de um? Eu posso fazer isso criando uma lista. Como que eu posso fazer? Ah, Posso fazer uma pergunta? oi, claro. Tipo, desse jeito que você vai ensinar que eles estruturam um banco de dados, tipo, usuário e senha? Exatamente. Não é. Depende do banco de dados, mas por padrão eles não usam listas e tuplas especificamente. Eles usam hash tables e às vezes dicionários, por exemplo, quando eu faço uma requisição. Deixa eu te mostrar isso. Ah, um JSON qualquer. Deixa eu ver. Eu vou aqui no Copas mesmo. Consigo analisar requisições aqui. Ah, aqui, ele me retornou um JSON, olha. Nome, descrição, conteúdo. Aí tem um conteúdo aqui. Isso aqui tudo é um JSON que em Python a gente estrutura, a gente coloca numa estrutura chamada dicionário. O dicionário a gente vai ver mais pra frente, mas é bem parecido com listas e tuplas, ok? A gente vai ver listas, tuplas e depois dicionários. Só que nessa aula aqui antes a gente vai ver bibliotecas também, que eu não passei. Ok, vamos lá. Como funciona uma lista? Então, ao invés de criar. Vamos lá, eu vou criar uma lista para guardar o nome de pessoas. Force in range 0 a 5. Deixa eu colocar de 1 a 6. Vamos ver. Nome para receber input. Digite o nome do C. Opa, deixa eu colocar o F aqui para formatar essa string. C. Convidado da festa. Convidado ou convidada. Vamos lá. Ele vai perguntar. Nome do primeiro convidado. Lucas, Luiz, Felipe, Ana, Beatriz. Beleza. Agora eu quero guardar cada um desses nomes numa lista. Eu vou criar uma lista aqui. Vamos lá. Convidados vai receber. Como é que eu declaro uma lista em Python? Eu vou abrir e fechar isso aqui. Colchetes, ok? Beleza. Eu estou dizendo para o Python que isso aqui é uma lista. Olha aqui, instância de uma lista. Olha, não dei argumentos, então ele criou só uma lista vazia. Ou então, eu poderia usar uma função, que é a função list. Ele simplesmente vai dizer para o Python, olha, isso aqui é uma lista, beleza? Eu não te dei nenhum valor, não guardei nada dentro dela, mas é uma lista. Ok, beleza, criei a minha lista. Ela está vazia. Como é que eu adiciono esse valor aqui dentro da minha lista? Primeiro eu vou tratar isso aqui, né? Eu vou com o capitalize, eu vou pôr um strip aqui. Como é que eu faço? Convidados, que é o nome da minha lista, ponto. Você vê aqui que tem novos métodos para lista, que a gente não viu ainda, ok? Convidados, ponto, append. Append é um método para adicionar alguma coisa dentro de uma lista. Abri, fechei parênteses, e aqui eu vou colocar o que eu quero adicionar. No caso, eu vou adicionar nome, beleza? Agora, cada vez, vamos lá, print convidados. Que aí a cada volta que ele der no loop, ele vai printar para mim. Deixa o nome do primeiro convidado. Ana. Olha aqui, ele guardou o valor dentro da lista. Segundo convidado, Luiz. Ele adicionou o valor na lista. Lucas, Felipe, Caio. E aí no final a minha lista ficou assim: Ana, Luiz, Lucas, Felipe e Caio. Beleza? Então, essa é o lado bom de uma lista, porque até a aula passada, que a gente não tinha visto isso, a gente precisaria guardar cada um desses em uma variável diferente. Variável convidado 1, variável convidado 2, variável convidado N. E aí, ok. Vamos no final checar se o nome está na lista. Pessoa vai receber input. Agora digite o nome de quem você quer chamar para festa. Ponto capitalize. Ponto strip. Vamos checar se esse nome está na lista, ok? If pessoa in convidados, print
Deixa eu colocar aqui o fstring. Pessoa está na lista e pode entrar. Else print f pessoa não está na lista. Beleza. Aqui a gente viu melhor essa ideia do in. Eu vou explicar isso para vocês. Olha, eu rodei aqui. Digite o nome do primeiro convidado. Ana, Lucas, Beatriz, Felipe, Caio. Digite o nome do segundo convidado para a festa. Caio. Caio está na lista e pode entrar. Perfeito. Vamos lá. Como que é essa ideia do in? Agora vocês vão entender melhor a questão do for c in range. O range, ele vai me dar uma lista, ok? Ele vai me dar como se... Não é uma lista de fato, não é da classe lista, ok? Não é um objeto da classe lista, mas ele vai me dar 6 objetos diferentes para eu tratar. E aqui eu estou dizendo para o Python, para cada objeto dentro dessa estrutura, ou seja, esse in em Python, o in, ele é feito para checar cada objeto dentro de uma estrutura de dados composta. Uma estrutura de dados composta é uma estrutura de dados que guarda mais de um valor. Uma lista, uma tupla, um dicionário, seja o que for. Ok? Então, aqui que eu estou dizendo, para cada pessoa na lista de convidados, ou seja, ele vai checar um por um, print pessoa está na lista e pode entrar se a pessoa tiver, ok? Um jeito melhor de ver isso é o seguinte, para cada pessoa em convidados, print pessoa. Vocês vão ver a diferença, olha, gente, o nome do primeiro convidado da festa. Lucas. Ok, olha aqui embaixo no terminal, eu quero que vocês foquem... Eita, calma aí, meu carregador desconectou. Eu quero que vocês foquem aqui embaixo no terminal, nessa questão dele printar com colchetes e com aspas simples. Isso significa que ele está printando uma lista. Sempre no terminal que vocês virem isso aqui, colchete com aspas simples, isso é uma lista. Quer dizer que ele está printando uma lista, ok? Lucas, Felipe, Ana, Caio, Beatriz. Agora vocês vão ver que depois que cada enter, ele vai printar os 5 um por um. Eu poderia tirar essa linha, tá? Vou só dar um enter em branco. Lucas, Felipe, Ana, Caio e Beatriz. Percebe que agora ele printou sem colchetes e sem aspas. Por quê? Porque a lista em si, isso aqui, convidados, é uma variável da classe lista. Mas os valores que estão dentro dessa lista não são da classe lista. São strings, isso aqui. Ok? Eu posso, por exemplo, printar pessoa e printar type de pessoa. Que aí vocês vão ver isso melhor. Não vou colocar nomes reais, que ia demorar. Vou colocar A, B, C, D, E. Olha, classe string, beleza? Dentro de uma lista, eu não preciso já declarar ela vazia. Se eu quiser, eu posso já colocar os nomes pré-definidos. Por exemplo, Lucas, Caio. E dentro de uma lista, eu não preciso guardar objetos do mesmo tipo, da mesma classe. Eu posso colocar números, eu posso colocar booleanos, eu posso colocar floats 7.5. Eu posso guardar qualquer valor que eu quiser dentro de uma lista. E uma lista é totalmente customizável. Eu posso... Vamos lá, dar um ponto aqui para ver os métodos. Append, eu posso adicionar uma coisa naquela lista, eu posso limpar aquela lista. Ponto pop, isso aqui é um método muito importante. Ele vai remover a última coisa daquela lista, ok? O último índice. E uma coisa muito importante de vocês saberem sobre listas é o índice, que é o seguinte: cada item guardado dentro dessa lista vai ter um número, como se fosse realmente num banco de dados. Se você olhar no banco de dados ali, criado do zero, você vai ver o usuário 0, usuário 1, vamos dizer um banco de dados que guarda usuários ali, né? Vai ter o valor usuário, que vai ter o valor 0 para o primeiro usuário, valor 1, 2, 3, até N usuários que eu tiver, ok? Aqui é a mesma coisa, o primeiro item da minha lista, ele vai receber o valor 0, o índice 0. Então, cada pessoa aqui que eu printar vai receber o índice subsequente. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 0, 1, 2, 3, 4. Como eu posso checar isso? É o seguinte. Eu vou printar a minha lista de convidados. Print convidados no final, não a cada loop. E eu vou perguntar para o meu usuário
qual pessoa ele quer ver, qual índice ele quer ver, ok? Então, Eu posso trabalhar rapidinho? opa, Eu tô oi? com uma dúvida aqui. Claro, pode falar. Eu consigo, tipo, guardar o valor dos usuários, tipo, dos convidados, e quando eu rodar o código de novo, os nomes que eu coloquei ainda vão estar salvos? Tem como fazer isso de alguma maneira? Ah, tipo, guardar eles de fato, armazenar na memória, para não Tipo. reiniciar cada vez que eu rodar o código. Exatamente. É aí que surge a necessidade de banco de dados. Banco de dados é exatamente isso. É Não, para eu mas eu tô guardar esses falando valores. diretamente, tipo, escrever alguma coisa aí, tipo, no VS Code. Tem como fazer assim? No VS Code, cara, tem como, só que é um buraco mais embaixo, que seria o quê? Eu poderia importar, não ensinei ainda, mas eu posso importar a biblioteca OS, que ela me permite interagir com o sistema operacional. Aí eu acessaria o arquivo dessa aula, eu acessaria essa linha 3 e eu adicionaria manualmente aqui no final da linha 3. Qual seria o problema disso? Troquei da linha 3 para a linha 4, o código já não funcionaria. Teria algum jeito de fazer isso mais simples, que seria guardando esses valores no banco de dados, mesmo que fosse um banco de dados simples, bem tranquilo. Entendi. E eu vou ensinar sobre isso no final, quando a gente for mexer com Flask, bem lá pra frente. A gente vai criar uma aplicação simples de CRUD com um banco de dados e tudo mais, ok? Beleza, ok. Índice vai ser o seguinte: int input, qual usuário você quer checar o nome? E vamos lá. Print convidados. Agora, se eu quero printar não a minha lista inteira, mas um item de uma lista, eu vou abrir e fechar colchetes, depois de digitar o nome da variável e da variável o nome da lista. E aqui eu vou colocar o índice que eu quero digitar, que aqui no caso vai ser índice mesmo, ok? Então vamos lá. Primeiro convidado, Ana, Beatriz, Carlos, Daniel, Lucas. Qual usuário você quer checar o nome? Eu quero ver o usuário 3. Daniel, ok? Deixa eu colocar isso aqui dentro de um loop while true, para ele nunca acabar. Eu vou encerrar manualmente depois. Por que ele digitou Daniel? Se a gente for contar aqui 1, 2, 3, ué, o terceiro é o Carlos. É porque o primeiro é o índice 0. Então, na verdade, é 0, 1, 2, 3. Aí sim ele vai printar o Daniel, beleza? O Python funciona assim. O índice sempre vai começar pelo 0. Ok, vamos lá. Continuando a ver os métodos para a lista. Eu tenho o append para adicionar alguma coisa. Eu tenho o pop, que ele vai remover o último item daquela lista. Eu tenho o remove. O remove é diferente do pop. Por quê? O pop ele vai simplesmente apagar, ó, convidados.pop, passar o mouse aqui por cima. Ele vai remover um item do índice que eu mandar e o default é o último. O que isso quer dizer? Que eu rodei aqui, ó, convidados.pop. Ele vai apagar o último convidado daquela lista. Vamos ver isso na prática. Print convidados. Vamos fazer uma lista aqui. Ana, Beatriz, Lucas, Caio, Felipe. Rodei isso aqui. Ana, Beatriz, Lucas, Caio. Por quê? O convidados.pop em si, eu não preciso fazer isso aqui, ó. Convidados recebe convidados.pop. Não. O ponto .pop em si já vai apagar o último item daquela minha lista. Desde que eu não dê o índice. Se eu der o índice aqui, já troca pro índice que eu colocar. Vamos lá, eu quero apagar o item 2. Ana, Beatriz, Lucas. Vai ser o Lucas. Ele vai rodar sem o Lucas agora. Ana, Beatriz, Caio, Felipe. Apagou o Lucas. Qual a diferença entre o pop e o remove? O remove, ele não vai remover por índice, ele vai remover por valor, ok? Então aqui eu colocaria de fato, por exemplo, Beatriz. Ana, Lucas, Caio, Felipe, beleza? Eu posso brincar com variáveis aqui, com classes. Eu posso fazer o seguinte, remover vai receber input
quem você quer tirar da lista. Ponto capitalize. Ponto strip. Vamos lá. If remover em convidados, convidados.remove, remover. Deixa eu colocar só removido, né, que é um nome que combina melhor. Beleza. Se a pessoa que eu quero remover está na lista, eu vou remover ela de fato. Se não, print. Essa pessoa não está na lista. Ok. Lista Ana, Beatriz, Lucas, Caio e Felipe. Quem você quer remover? Luiz. Essa pessoa não está na lista. Beleza. Quem você quer tirar da lista? Ana. Agora removeu. Beleza? Essa é a diferença entre o pop e o remove. Isso aqui, pô, é o que eu digo em toda aula. Em Python, cada coisa que eu aprendo é pouco, mas abre um leque absurdo de oportunidades. Com isso aqui, só de saber listas já aumenta muito o número de coisas que eu posso fazer, ok? Vamos lá. Mas eu disse que a aula de hoje não é só sobre listas, é listas e tuplas. O que é uma tupla? Uma tupla é muito parecida com uma lista, ok? Deixa eu trocar aqui convidados de lista para tupla. Qual que é a única diferença? É que ao invés de colchetes, eu vou usar isso aqui, ó. Parênteses. Eu vou abrir e fechar parênteses. Beleza? Qual a diferença? Vamos printar isso aqui? Quem você quer tirar da lista? Ah, não. Esquece essa parte aqui do código. Você vê que até na hora de printar, ele não printa mais com colchetes. Ele printa isso aqui com parênteses, ok? E qual a diferença de uma tupla para uma lista? Uma tupla, ela é imodificável. Eu criei esses valores, ela vai ter exatamente esses valores até o final do código. Vamos lá. Se isso aqui for uma lista, eu consigo fazer, por exemplo, vamos lá, eu quero que a primeira pessoa da lista não seja mais a Ana. Agora eu quero que se seja a Isis. Convidados 0, ou seja, o índice 0 aqui vai receber Isis. Print convidados. Aí, ó. Eu troquei a Ana pela Isis. Beleza. Mas eu não consigo fazer isso se eu estiver lidando com tupla. Se eu rodar isso aqui como tupla, vai dar erro, ó. Objeto tupla não suporta item assignment. Eu criei ela, eu não consigo modificar esses valores, eu não consigo remover um valor, adicionar um valor, ok? Quais métodos que eu tenho? Count, para contar quantos itens tem naquela tupla. Index. O index ele vai só me retornar o índice de alguma coisa. Por exemplo, print convidados. Ponto. Index. Eu quero saber onde é que está a Beatriz. 1. Beatriz está no índice 1. Beleza? Eu só tenho métodos visuais aqui, métodos para printar informações aqui. Você vê que eu não tenho métodos para tupla que modifiquem ela, ok? Então essa é a diferença. Uma lista eu consigo modificar como eu quiser. Uma tupla não, ok? Uma coisa importante de eu saber. Em Python, existem estruturas de dados compostas. Eu consigo colocar uma lista dentro de uma tupla dentro de uma lista dentro de uma tupla dentro de uma lista. Como é que funciona isso? Deixa eu pensar num exemplo. Vamos lá. Eu vou ter pessoas que participaram de uma corrida e a colocação delas nessa corrida. Vamos lá, foram 4 pessoas. Corredores. Vai receber Lucas, Felipe, Caio, Arthur. Mas ao invés de só o nome, eu quero guardar também a posição delas, onde elas pararam naquela corrida. Então, o que eu vou fazer? Mais pra frente vai ter um jeito muito mais fácil de fazer isso, que são os dicionários. Mas eu só quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu vou colocar tuplas dentro dessa tupla. Lucas, primeiro lugar. Felipe, terceiro lugar. Deixa eu abrir e fechar parênteses. Caio, quarto lugar. Deixa eu abrir aqui também.
Arthur, segundo lugar. Beleza. Print corredores. Na hora que eu rodar isso, vocês vão ver que até para printar, ele printa aqui os parênteses dentro do parêntese. Ou seja, ele entende que isso aqui é uma tupla dentro de uma tupla. Então, eu posso printar, por exemplo, corredores 1. O que ele vai me retornar? Felipe 3. O quê? O índice 1 dessa tupla aqui de corredores é isso aqui, ó. Felipe 3. É o que está separado por vírgula. O que separa os índices dentro de uma tupla é a vírgula. Então, isso aqui é o índice 1. Esse aqui é o índice 2. No índice 2 tem uma tupla, ok? Beleza, mas você concorda comigo que se corredores 1 é uma tupla, eu consigo printar só um valor dessa tupla também? Consigo. É só depois desse colchete de índice eu colocar outro colchete de índice. Eu quero printar o Felipe, que é o valor 0 dessa tupla aqui dentro. Ó. Dessa tupla aqui, ele é o valor 0. Então faça assim, corredores 1, 0. Felipe, perfeito. Deu para entender tranquilo essa questão de índices e de que eu posso colocar tuplas dentro de tuplas e tudo mais? Ah tá, não, porque olha, se eu quisesse printar o Lucas e o Felipe, o que eu faria? Deixa eu tirar primeiro isso aqui, deixa eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tupla recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A questão do índice, como funciona? Eu vou colocar três parâmetros aqui dentro. Tem três parâmetros possíveis, que é o que? O primeiro que eu quero printar, até qual eu quero printar e de quantos em quantos. Como assim? Aqui é fácil de entender, né? Que tupla índice 1 vai printar o número 2. Printou o número 2, perfeito. Mas se eu quiser printar do número 2 até o número 6 aqui, por exemplo, qual é o índice de 6? Esse aqui tá no 1, 2, 3, 4, 5. Quero printar do 1 até o 5. O que eu faço? Aqui depois do 1, eu dou 2 pontos, coloco 6. O nome disso aqui é fatiamento. Ok? Vamos lá. Ele printou para mim a dupla. 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Ele não printou o 1, ele não printou o que estava abaixo do índice 1, ele não printou o que estava depois do índice 6. Sacou? Então, se eu quisesse, nesse caso aqui, printar o Lucas e o Felipe, eu colocaria corredores 0 e 1. Entendeu? Que aí eu vou printar todos do índice 0 ao índice 1. Beleza? Sim. Mas eu não entendi uma coisa. Por que você colocou 0 e 1 e só aparece. Tipo, quando você abriu Porque, olha, colchetes? Por que só eu aparece tô. o Felipe? Isso aqui gira em torno da questão do Python ser orientado a objetos. Isso aqui, corredores 1. Vamos lá, calma, deixa eu mostrar uma coisa antes. Se eu printar aqui o type de corredores 1, o que você acha que ele vai me retornar? Qual é o tipo de corredores 1? Vai ser uma tupla, né? Vai ser uma tupla. Perfeito. Você concorda que, como isso aqui é uma tupla, eu consigo fazer essa separação por índice também? Por exemplo, corredores em si, isso aqui é uma tupla, não é? Sim. Por ser uma tupla, eu consigo fazer essa busca por índice. Beleza. O item que está no índice 1, isso aqui é uma tupla também. Por isso aqui ser uma tupla, eu também não consigo fazer a busca por índice nisso aqui? Sim. Então é isso que eu vou fazer, ó. Aqui depois eu vou abrir um seletor de índice e eu quero printar o item 0 dessa tupla aqui, ok? Ah, tá, entendi. Eita, nome corredores. Como assim não está definido? Eu acabei de. Ué. Ah tá, agora foi. Agora sim, ó, tá vendo? Classe string. É da classe string. Por quê? O item que tá dentro do índice 0 dessa tupla aqui É o Felipe. é o O Felipe. nome. Felipe é uma string. Ok? Beleza? Deu pra entender? Sim.
Vamos brincar um pouco mais com isso. Vamos fazer o seguinte. Se eu fizer corredores no item um, o índice um, essa tupla aqui, o índice zero dessa tupla aqui é o Felipe. Eu não consigo fazer isso aqui, ó. Recebe, vamos trocar de Felipe para Carlos. Vai dar erro, porque tupla não suporta edição. Mas eu consigo fazer isso aqui, ó. Não é mais uma tupla agora, vai ser uma lista. Agora, isso aqui vai dar certo ou vai dar errado? Vai dar certo. Vai dar certo. Por quê? Ué, mas tá dizendo que eu não posso alternar uma dupla. Eu não mudei o valor aqui de Felipe? Sim, mas Felipe não tá numa. Oi? Ah, tá, não, tá certo. Eu posso só dizer que aquele item naquele índice recebe um valor. Mas olha isso. Isso aqui é uma tupla, de fato, eu não posso mudar. Mas Felipe não está diretamente nessa tupla. Felipe está guardado nessa lista. E essa lista aqui eu posso mudar o quanto eu quiser, ok? Não vai mudar o fato dessa lista estar no índice um dessa tupla, beleza? Mas eu posso mudar essa lista aqui o quanto eu quiser. O que eu posso fazer, inclusive? Isso aqui é como se eu estivesse fazendo o seguinte: lista recebe Felipe 3. E aqui eu estou colocando lista. Entendeu? É como se eu estivesse fazendo a mesma coisa. E essa lista aqui eu consigo modificar o quanto eu quiser. Eu posso fazer, por exemplo, lista.append vencedor. Vai funcionar certinho. Eu posso alterar. Cara, isso aqui é uma parte meio complexa de Python, mas é para vocês entenderem que eu posso brincar muito com isso. Me abre um leque absurdo de oportunidades, desde que eu não quebre essa regra simples. Tupla eu não posso modificar, mas lista eu posso. Tirando isso, cara, eu posso colocar tupla dentro de lista, eu posso colocar laço dentro de outro laço, dentro de uma condição if, que tá dentro de uma lista. Mano, Python me dá uma quantidade absurda de possibilidades. É um leque absurdo de possibilidades com cada coisa mínima que eu aprendo. Ok? Então, uma coisa que eu quero fazer é algum exercício das primeiras aulas para a gente fixar isso. Aula 4. Vamos lá. Aqui tá dizendo refaça o exercício 8 da aula 3. Eu não sei qual é o exercício 8 da aula 3, vamos pesquisar aqui. Enquanto isso, deixa eu guardar isso aqui, esse comando. Vamos lá, aula 3. Não, esse aqui foi a de agora. Quero falar a aula 3 antiga. Beleza. Exercício 8. Vamos fazer isso aqui juntos, então. Crie um programa que o usuário cadastre pessoas indefinidamente, perguntando nome, idade e gênero e perguntando se quer cadastrar mais alguém. Quando o usuário não quiser cadastrar mais ninguém, escreva na tela quantas mulheres maiores de 20 anos tinham, quantas pessoas foram cadastradas no geral. Ah, sim! A gente fez esse exercício juntos, vocês lembram? Então, vamos lá, vamos refazer isso aqui e depois a gente vai fazer a questão das listas. Crie um programa que o usuário cadastre pessoas indefinidamente, perguntando o nome, idade, gênero e perguntando se quer cadastrar mais alguém. Por enquanto, vamos ficar nessa parte só, ok? While true. Porque é indefinidamente. Só vai parar quando eu quiser. Eu vou usar um break quando eu quiser parar. Pergunta nome, idade e gênero. Deixa eu comentar isso aqui tudo. Vamos lá. Nome vai receber input, digite o nome. Opa, deixa eu dar um
Tratamento melhor disso aqui, capitalize, strip. Ele quer saber a idade também. Idade vai receber int, input, digite a idade. Ele quer saber o gênero. Gênero vai receber input, digite o gênero, masculino ou feminino. Ponto upper, ponto strip. E perguntando se quer cadastrar mais alguém. Continuar vai receber input. Quer cadastrar mais alguém? Ponto upper, ponto strip. If continuar em sim, o que que isso aqui está fazendo? O que que eu estou dizendo? Esse sim aqui, as strings em Python também são tratadas como estruturas compostas, que são o quê? Uma lista, não uma lista de fato, ok? Não é da classe lista, é da classe string, mas é como se fosse uma sequência de caracteres, uma lista de caracteres. Então o que que eu estou dizendo? Se o usuário digitar S ou se ele digitar sim, vão cair nesse caso. Ambos caem nesse caso, ok? Beleza? Vamos fazer um teste aqui? Print. Continuando. Só para vocês verem. Nome: Lucas, idade 18. Masculino. Cadastrar mais alguém? Se eu colocar S, ele vai continuar, porque S tá aqui dentro dessa string, da string sim. Nome: Ana, idade 18. Feminino. Cadastrar mais alguém? Sim. Também vai funcionar, porque sim tá na string sim, de fato. Ok? Beleza. Se deu para entender essa questão, seguindo. If continuar em sim. Deixa eu colocar if not continuar em sim. Break. Beleza. Ok. Agora, qual que é a questão? O que que mudou nesse exercício aqui pro outro? Dessa vez eu quero guardar o nome e a idade dos usuários cadastrados em uma lista. Em uma lista de nomes, uma lista de idades, escrevendo essa lista no final. Ok? Vamos lá. Opa. Então, vou criar uma lista aqui em cima chamada nomes. E essa lista vai estar vazia. Opa, vazia. Idades vai ser uma lista que vai estar vazia também. Beleza? Então, cada vez que eu acabar esse cadastro aqui, perguntando nome, idade e gênero, nomes, ponto, append, nome, idade, ponto, append, idade. Ou seja, cada vez que eu perguntar o nome, idade e gênero, depois eu vou guardar os nomes e as idades, ok? Eu não coloquei aqui, mas deixa eu guardar os gêneros também. Só para ficar mais bonito o fluxo, agora está garantido que eu guardei todas as informações, escrevendo essa lista no final, ok? Beleza. Vamos fazer essa verificação aqui no final, pessoa mais velha, pessoa mais nova, porque vai ter um jeito mais legal da gente fazer isso. Primeiro, vamos fazer o seguinte: para cada pessoa em nomes, print. Opa, Opa, quem entrou? mano, Ah, e ouvi Decimão. dizer, Simão. Beleza? Mano, eu posso pedir uma opinião pra tu? Claro, fala aí. Eu tava fazendo o programa em Avalônia do que eu tava fazendo no Luminous. Eu não sei se já tinha falado pra tu. Não, não tinha. Então, eu tava fazendo ele, só que eu descobri um probleminha que tem no pra Hum. Android. Quando eu uso virtualização para tentar economizar o uso de memória, simplesmente o sistema de mapeamento que eu uso direcionais ou um controle, ele buga. Eita. Quer que Cara, eu te mostre o erro que fica? então, Ou não? agora eu não consigo, porque eu tô dando aula, a gente tá no meio da aula, mas manda isso aí no privado, explicado melhor, que assim que acabar aqui eu vou dar uma olhada. Ah, tá, foi mal, mano. Não, Não sabia que você tranquilo. estava em aula. Não, tranquilo, suave. Mas manda aí no privado, que aí eu dou uma olhada depois, assim que acabar aqui.
Vamos lá. Printar todos esses aqui formatados. Por que eu só não faço nomes, idades e gêneros? Porque senão sairia feio assim, ó. Digite o nome. Lucas, digita a idade. 18, masculino. Continuar. Ana, 20, feminino. Continuar. Luísa, 30, feminino. Não quero continuar. Olha isso. Ficaria feio, mal formatado. Então, como é que eu posso fazer? Para cada pessoa em nomes, eu vou criar um contador aqui. Calma. Índice vai começar recebendo 0, ok? Para cada pessoa na lista nomes. Não, mentira. O que eu posso fazer? Para cada C em range, o que eu posso fazer? De 0 até len de nomes. O que eu estou fazendo? O que é essa função len? Olha aqui. Len retorna o número de itens em um container. Ou seja, se eu tiver uma lista com 7 pessoas, isso aqui vai rodar 7 vezes. Mentira, porque a segunda parte do range, ele sempre para quando chega naquele número. Como que eu resolvo? Mais um. Beleza. Então, se eu tiver uma lista com 7 pessoas, esse código vai rodar 7 vezes. Se eu tiver uma lista com 11 pessoas, vai rodar 11 vezes. Então, o que eu vou fazer? Para cada índice no alcance de 0 até o tamanho da minha lista, eu vou printar o seguinte. Eu tenho uma dúvida rapidão aí, mano. Rapidão. Opa, Não pode dava falar. pra colocar a lista direto pelo for-in? Dava, só que a gente está lidando com 3 listas separadas: nomes, idades e Então gêneros. tá tentando pegar o index, entendi. Exatamente. Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Nomes. Aí eu faço aquele seletor de índice com colchetes e eu vou colocar C. Tem idades C, anos, e é do gênero, gêneros C, ok? Deu para entender a lógica desse código aqui, a lógica desse loop? O que eu estou fazendo? Eu estou gerando um índice. Se eu tiver 7 itens, 7 pessoas na lista de nomes, esse código vai rodar 7 vezes, printando cada uma dessas 7 pessoas, do 0 até o 7. Deu para entender isso tranquilo? Vamos testar isso. Por que ele não vai ficar feio igual o outro? Porque você vai ver. Porque aqui ele não vai printar a lista, ele vai printar aquele item dentro da lista, só aquela string. Digite o nome. Nossa, digitei o nome. Caio tem 18 anos, masculino. Sim. Luísa tem 41 anos, feminino. Sim. Lucas tem 20 anos, masculino. Sim. Maria tem 12 anos, feminino. Não quero. Índice fora de alcance. Por quê que o índice deu fora de alcance? Ah, tá. Porque o C Porque passou você tá a dando valer lente muito. mais um. Sim, realmente. Porque o índice foi para mais um. Perfeito. Nome: Caio, 18, masculino, sim. Lucas, 20, masculino, sim. Luísa, 41, feminino, sim. Maria, 12, feminino, não. Olha isso, ficou bem mais formatado. Caio tem 18 anos e é do gênero masculino. Lucas tem 20 anos e é do gênero masculino. Tá vendo Mas que você ficou... também não podia fazer com objetos e classes, isso aí? Eu ainda não ensinei classes aqui. Eu vou ensinar mais pra frente, bem depois. Mas a aula de hoje o foco é só listas e tuplas, que é o que a gente viu semana passada, um exercício que era muito difícil sem listas e tuplas, só que com listas e tuplas fica muito mais fácil. Vamos lá. Aí, aqui a gente já conseguiu printar todo mundo. Vamos para a segunda parte do exercício. A pessoa mais velha e a pessoa mais nova. Antes, a gente tinha que fazer uma verificação. A gente criava uma variável chamada mais velha, que começava recebendo 0, e eu dizia o seguinte: se é a primeira vez rodando o código, a pessoa vai ser a mais velha e a mais nova. E aí, cada idade digitada, eu checava se aquela idade digitada era maior ou menor do que a idade mais velha e do que a idade mais nova. Agora, não preciso mais lidar com tudo isso.
tem um jeito muito mais fácil, que é o seguinte. Eu tenho um método para listas, que é o método sort. O método sort, ele vai organizar minha lista do menor para o maior, ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Print a pessoa mais velha é... A pessoa mais velha tem tantos anos. Aqui em tantos anos eu vou colocar idades, ponto. Não, aqui não, perdão. Aqui em cima eu vou usar a função sort, porque a função sort aqui ela vai organizar as idades da menor para a maior. O que eu vou fazer? A pessoa mais velha tem idades índice 0 anos. Por quê? Depois que eu organizar do menor para maior, o índice 0 vai ser a menor idade possível, ok? Vamos testar isso. Digite o nome. Maria tem 12. Feminino, sim. Lucas tem 20. Masculino, sim. Luiz tem 40, masculino. Não. A pessoa mais velha tem 12 anos, ok? Porque ele organizou a lista aqui, beleza? Qual que é a questão do sort? Uma coisa que vocês têm que saber, que é muito importante, é o seguinte. O sort, ele vai de fato reorganizar aquela lista. Ou seja, se eu organizasse isso aqui por sorte e depois rodasse esse código, isso aqui daria erro. Por quê? Nem todos os itens estão organizados. Por exemplo, a lista de nomes não estaria organizada. O que eu tô dizendo? Oi? Ah, é, a pessoa mais nova. Perdão. Tá certo. Mais nova. A pessoa mais nova tem idade 0 anos. Ok. Vamos lá. A questão é que isso aqui daria erro, porque eu embaralharia os índices das pessoas, das idades, só que eu não embaralharia os nomes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso não tocar na lista de idades, ok? Eu posso só fazer o seguinte. A pessoa mais nova tem sorted de idade, ok? No índice 0. Qual que é a diferença do idade.sort? Opa! Qual que é a diferença do idade.sort e do sorted de idade? O idade.sort, ele vai de fato organizar aquela lista de novo, vai reembaralhar ela. O sorted não. O sorted vai só printar uma versão daquela lista que tá na ordem certa, na ordem crescente. Só que ele não vai de fato modificar na memória, não vai entrar na memória e alterar o valor daquela lista. Como que eu posso chegar a isso na prática? Um jeito fácil é o terminal. Python. Vamos lá. Eu vou criar uma lista de pessoas. Pessoas vai receber Lucas, Luiz, Ana, Caio. Beleza. Se eu printar o sorted de pessoas, ele printou aqui para mim na ordem alfabética. Ana, Caio, Lucas e Luiz, ok? Agora, se eu printar pessoas, continua sendo a mesma ordem. Lucas, Luiz, Ana, Caio. Ele não alterou a lista, ok? Não alterou a ordem dos índices. Ele só me printou uma versão. Ele gerou uma cópia daquela lista que estava na ordem certa, ok? Que estava organizada. Mas o sort não. O sort, se eu digitar pessoas.sort. Pronto. E agora eu printar pessoas. Agora ele de fato alterou na memória do meu computador a lista para essa forma aqui, organizada. Deu para entender a diferença entre os dois? Entre o sort e o sorted? Beleza. Então, Ok. peraí, rapidinho, só pra ver se eu entendi realmente. Se a gente usasse o sort, independentemente do nome da pessoa, a idade dela ia mudar. Agora, como é sorted, não muda, tipo, o nome e a idade dela. É isso? Exatamente, não muda. Não vai mudar nada. Ele só vai printar uma versão daquilo. Ok? Beleza. Beleza. Ok, vamos lá. Digite o nome. Maria. Deixa eu colocar que ela tem 40 anos e é feminino. E o seu Luiz. Opa. Ó, nossa vida. Eu errei isso aqui. Ainda bem que tem tratamento, ó.
ponto capitalize. O nome vai ficar bonitinho no final de qualquer jeito. Digite a idade. Luiz tem 12 anos. Masculino. Cadastrar mais alguém? Não. Opa. Sorte de idade. Ah, tá. É idades aqui. A lista é idades, não idade. Maria tem 40, feminino, sim. Luiz tem 12, masculino, não. A pessoa mais nova tem 12 anos. Perfeito, ok? Beleza. E a pessoa mais velha? Como é que eu vou fazer isso? Print F. A pessoa mais velha tem sorted de idades. Tá, e qual índice aqui eu coloco? Eu coloco o len de idades. Cara, se você bate o olho nisso aqui, você entra em pânico. Você pensa, que é isso? Tem função, dentro de índice, dentro do quê? Não. O que eu tô dizendo é muito fácil. O que, que eu tô fazendo? Eu tô pegando essa lista aqui, idades, e imprimindo uma versão dela que tá organizada, ok? E aqui no índice, o que, que eu tô dizendo? Dessa lista aqui, que tá em ordem crescente, eu quero pegar o último índice dela, ok? O último item dela. Beleza? Len de idades. O quê? Se eu tiver uma lista de 8 itens. Opa, não, na verdade, creio que isso aqui daria erro. Nossa, isso aqui daria um erro. Quer ver? Maria, 12, feminino, não. Deu erro, porque o tamanho da lista vai começar contando como 1, 2, 3. Só que a lista contando. O índice da lista começa contando como 0, 1, 2. O que, que eu vou fazer aqui então? Menos 1. Deixa-me checar se é isso mesmo. Maria, feminino. Opa. Ah, não, era idade. Maria, 12, feminino, sim. Lucas, 40, masculino, não. Perfeito, ok? O que que o menos vai fazer? O menos, ele vai começar a contar da direita para a esquerda na minha lista, ok? Então, é como se eu tivesse essa lista aqui que eu declarei, e eu vou pegar da direita para a esquerda. Vamos lá. Print pessoas no índice menos 1. Ele printou para mim o Luiz, que é o mais à direita que tem. A diferença é que quando eu tô contando da direita para a esquerda, eu não começo no 0, eu já começo no menos 1, ok? Ok. Porque não existe menos 0, obviamente. Oi. E se fosse pra assimilar a idade da pessoa mais nova com o nome dela, como é que ficaria o código? Ah, aí é tranquilo. O que que eu faço? Vamos lá. Aí eu teria que criar uma variável aqui. Mais nova. Vai receber sorted de idades no índice 0. Idade mais nova. Deixa eu colocar um camel aqui. Beleza. E opa. Beleza. O que que eu faria aqui para printar o nome dela? A pessoa mais nova tem idade mais nova anos e se chama. O que que eu vou fazer aqui? Cadê a lista? Nomes. Nomes. Ponto. Calma, calma, calma. Caramba. Ah, tá. Ok. Nome da mais nova. Ela vai receber o seguinte: idades. Ponto. Index. Idade mais nova. Perdão, eu estava tentando lembrar o nome da função, o nome do método. O método é index. O que que o método index vai fazer? Ele vai procurar dentro de uma lista um valor e achando esse valor, ele vai me retornar o índice desse valor. Por exemplo, aqui eu quero printar pessoas.index
Lucas. Opa. Lucas. Retornou 2 pra mim. Ou seja, ele me retorna o índice daquilo. Então eu tenho aqui o nome da mais nova. Isso aqui não é um nome de fato, tá? É o índice da onde está o nome da mais nova. Então a pessoa mais nova se chama nomes. Aí eu abro o seletor de índice, nome mais nova. Ok? Entendi. Digite o nome. Maria, tem 12 anos, feminino. Sim. Lucas, 40 anos, masculino. Não. Então, é tipo assim, o idade mais nova vai pegar a idade mais nova realmente, e o nome vai pegar a idade e o nome que tá no index. Sim, Vai deixa eu dar ver um onde tá. número. Sorte de idades, item 0. Não é iterável. Ok. Ah, tá. É... Perdão, o índice 0 fica aqui. Beleza. Perfeito. A pessoa mais nova tem 12 anos e se chama Maria. Opa, dá o espaço aqui. Beleza. Você conseguiu entender a anatomia disso aqui que eu fiz? A lógica disso? Consegui. Peguei. Eu poderia, inclusive, apagar isso aqui e colocar aqui dentro direto. Idade, ponto. Index de idade mais nova. Eu poderia colocar isso dentro do índice. Esse é o legal do Python, que ele é uma linguagem orientada a objetos. O índice, ele me pede um número, não é? Esse número aqui, esse inteiro, eu não preciso dar um número direto. Eu posso colocar uma variável, eu posso colocar uma função que me retorne um inteiro, eu posso colocar qualquer coisa desde que tenha um inteiro aqui dentro. E o nome, o idades.index, vai me retornar um inteiro. Vai me retornar um índice. Um índice 0, 1, 2, 3 é um número inteiro. Então eu posso colocar ele dentro do seletor de índice aqui, dentro dos colchetes. Ok? Sim. Beleza. Deu pra entender tranquilo. A pessoa mais nova tem idade mais 9 anos, se chama isso aqui. A pessoa mais velha tem. Opa, sorte de idade menos 1 anos e se chama nomes. Qual índice? Idades. Ponto. Index. Aqui dentro do seletor do índice eu posso colocar isso aqui também, ó. Sorted de idades no índice menos 1. Olha que maluquice, olha que bagunça de orientação a objetos. Mas funciona. Por isso que Python é bom, porque funciona. Essa questão de eu converter objetos tranquilamente. Fazer isso aqui em C seria um inferno, tá? Seria um pesadelo. Mas em Python é muito mais prático, muito mais tranquilo. Cara, olha o final aqui dessa linha. Tem um parênteses, uma aspas, uma chave, 3 colchetes. Meu Deus do céu. Daria pra gente otimizar isso aqui? Daria. Eu poderia criar variáveis para isso também. Por exemplo, idade mais velha recebe sorted de idades no índice menos 1. Beleza? Agora eu tenho idade da mais velha. Nome mais velha vai receber. Deixa eu, ao invés de colocar nome, ficar mais intuitivo. Índice da mais velha vai receber idades, ponto. Index de idade mais velha. Beleza? Aí eu poderia só printar. Opa. Apagação 1, 2. Beleza. A pessoa mais velha tem sorte de idade menos 1 anos. E se chama nomes no índice que tava mais velha na lista original. Beleza? Vamos lá. Digite o nome. Lucas tem 40, masculino. Sim. Maria tem 12, feminino. Sim. Caio tem 20, masculino. Não.
Pessoa mais nova tem 12 anos, se chama Maria. Pessoa mais velha tem 40 anos e se chama Lucas. Tá funcionando perfeitamente. Ok? Beleza. Então, eu vi listas. Eu aprendi os métodos principais, que são append, index, pop e remove, sort, ok? E tem dois métodos, mas tem dois métodos muito bons também que eu esqueci de mostrar, que são reverse, ele vai reverter a sua lista, ok? Vai inverter a sua lista, colocar o primeiro índice no último lugar, o último lugar no primeiro, e continuando fazendo isso, vai ficar totalmente invertida. E tem o copy. O copy, ele copia, retorna uma cópia daquela lista, ok? Por quê? Tem uma coisa muito importante em Python que é o seguinte. Se lembram aquela questão que a gente viu de que a gente colocou uma lista dentro da tupla? Aí eu não conseguiria alterar aquela tupla, mas eu conseguia alterar o valor dentro daquela lista? Então, o que acontece? Isso aí é pelo jeito que a memória do Python funciona, que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui. .py. Que aqui a gente vai mexer com estrutura de dados composta. Que, olha, é o seguinte, eu vou ter uma lista de pessoas e vai receber esses nomes de sempre, que eu sou bem criativo. Ana, Beatriz, Caio, Daniel. Se eu disser aqui que pessoas convidados vai receber pessoas, ok? Estou dizendo que tem uma lista chamada convidados e recebe isso aqui, pessoas. Beleza? Oi? Não, o ponto capitalize não vai funcionar aqui, porque o capitalize ele é um método para strings. No Python, os métodos são definidos para cada classe. Isso aqui é uma classe lista. Ele vai ter métodos de lista, que são append, clear, copy, blá blá blá. Isso aqui é uma string. Ana, Beatriz, Caio e Daniel. Então aqui dentro, se eu colocar o ponto, vai aparecer. Tá vendo? Depois de cada um deles individualmente. E funcionaria aqui, ponto Title. Tem. É assim, não funcionaria, porque não tem o ponto title. Não tem nenhuma função de string aqui. Não tem nenhum método string. Da mesma forma que eu não posso dizer, por exemplo, beatriz.append. Isso aqui daria errado, ok? Isso aqui vai dar erro. Eu não tenho clear. Ele tá só me ajudando aqui, tá? A completar, mas não daria certo. Ó, não tá na lista aqui de funções possíveis de string, tá vendo? Beleza, vamos fazer um teste aqui para vocês. Eu quero ver se vocês sabem uma coisa. Pessoas vai receber isso aqui. Convidados vai receber pessoas. Agora eu vou dar aqui pessoas.append. Vou adicionar mais uma pessoa. Lucas. Agora eu vou printar convidados. Vocês acham que o Lucas vai aparecer aqui quando eu rodar? Oi? Como assim? Não, o append, ele, por padrão, ele adiciona no final da lista, ó. Ele adiciona um objeto ao final da lista. Se eu printar aqui, ó, pessoas, vai aparecer o Lucas. Ele apareceu, tá vendo? A questão aqui, eu criei a lista pessoas, eu criei a lista convidados, que recebe a lista pessoas, e depois eu não alterei mais a lista convidados, eu só alterei a lista pessoas, pessoas.append Lucas. Se eu printar convidados, o Lucas vai aparecer? Ele vai. Por quê? Quando eu digo que uma lista recebe outra, eu não estou dizendo, olha, a lista convidados vai receber uma cópia da lista pessoas. Não estou dizendo que ele vai receber uma cópia. Eu estou dizendo que ele de fato vai receber aquele endereço de memória. Lucas só não apareceria se o print viesse antes do append. Exatamente. Nesse caso aqui, ele não apareceria. Ih, foi mal, cara. Eu não olhei o chat. Boa. Exatamente. Porque eu não estou dizendo que convidados vai receber uma lista, uma cópia de pessoas. Não estou dizendo que convidados vai receber isso aqui, entendeu? Eu estou dizendo que o convidados vai receber
essa lista aqui, pessoas. Então, se eu alterar essa lista aqui depois, ela ainda vai aparecer dentro de convidados, ok? Como que eu faria, então, para dar uma cópia de pessoas? O convidado vai receber uma cópia de pessoas naquele exato momento. Eu simplesmente abro e fecho colchetes, assim, e coloco 2 pontos. O que isso quer dizer? Convidados vai receber os valores que estão do começo até o final da lista de pessoas, ok? Eu estou dizendo, nesse exato segundo, nesse frame aqui, eu quero uma cópia exata da lista de pessoas, do começo até o final. O convidado vai receber isso. Aí, ó, nesse caso, Lucas não apareceu. Tá vendo? Beleza. Então, cara, tem umas estruturas de dados assim muito complexas. Por exemplo, convidados recebe pessoas. Turma recebe convidados. Formandos recebe turma. Se eu mudar pessoas no começo, ó, pessoas.append e adicionar Lucas, isso vai alterar a lista final. Tá vendo? O Lucas aparece de qualquer jeito. Porque aqui eu não tô dizendo que uma lista recebe a cópia da outra. Eu tô dizendo que eu tô ligando memórias. Todas essas listas vão buscar lá no endereço da memória de pessoas. Entendeu? Beleza. Coisas que eu não quero que vocês saiam dessa aula sem ter entendido. Os métodos append, copy, count. O copy ele vai me retornar uma cópia, tá? É a segunda forma que eu ia explicar, inclusive. Perdão. Convidados recebe pessoas.copy. Beleza? Que aí no caso não aparece. Ele vai só me retornar uma cópia daquela lista de pessoas. Não é muito utilizado, tipo, é bem mais fácil só abrir colchetes assim, colocar 2 pontos. Coisas que eu quero que vocês tenham entendido. Esses métodos de lista aqui, todos. Eu quero que vocês tenham entendido a diferença entre tuplas e listas. E eu quero que vocês tenham entendido essa questão do índice aqui, do seletor de índice de uma lista. Como ele funciona. O começo até o final. Deu para entender tudo isso? Pô, não tenho GitHub Student, ô Renz. Mas deu para entender tudo isso? Tranquilo? Beleza. Eu vou gerar uma lista aqui para mim. Números vai receber uma lista vazia, ok? For C in range de 0 até 11. Números.append C. Isso aqui é só para gerar uma lista. Eu só gerei uma lista de 11 números. Eu só não escrevi um por um porque eu tava preguiçoso mesmo. Vamos colocar 20, 50. Quero uma lista grande. Print números. Rodei. Beleza, ele criou uma lista grande para mim. 50 números. Foi até o 49, ok? Deixa eu colocar de 1 a 51. Perfeito. Que ele conta de 1 a 50. Foi demais. 31. Ok. Eu quero que vocês me respondam o seguinte. Uma coisa que eu também não mostrei. Eu quero printar de 5 até o final. Coloquei só 2 pontos aqui, ok? Se eu não dei esse segundo valor, estou dizendo até o final mesmo. Printei do 5 até o final. Mas e se eu quiser printar do 5 até o final, pulando de 5 em 5? Tem um terceiro valor aqui, ó, que eu posso colocar. Exatamente. E o passo que eu quero, ok? Porque isso aqui é exatamente aquela questão do C, do for. Tá vendo que o for, ele tem... Eu coloquei 2 argumentos, mas ele pode receber 3, que ele pode receber o passo também. Ele recebe o começo, o fim e o passo. Deixa eu printar só números para vocês verem. Eu quero printar de 1 até 31, pulando de 2 em 2. Ele vai printar 1, 3, 5, 7, 9 até 29, que é o último item, ok? Cara, com listas é a mesma coisa. Eu vou ter esses 3 parâmetros aqui que eu posso colocar no seletor de índice, que é o começo, o final e o passo. Isso aqui seria o padrão. Começo 0, final 31, 30, né?
porque o 31 aqui não vai contar. Passo 1, de 1 em 1, beleza? Mas se eu quiser mudar esse 1 para 5, ele vai contar para mim de 5 em 5. 1, 6, 11, 16, 21, 26. Beleza. Eu quero começar a contar já direto no 4 e pulando de 3 em 3. Ele começou aqui, ó. 5, 8, 11, 14. Beleza. Mas eu coloquei 4. Por que ele começou printando no 5? Porque a lista, o índice de uma lista, começa no 0, ok? Então, como eu resolveria isso? Colocando aqui de 0 a 31. Beleza, agora sim, ó. 4, 7, 10, 13. Deu para entender essa questão do começo, do final e do passo? Eu quero que vocês saibam que os três são opcionais, ok? Tanto o começo, quanto o final, quanto o passo são opcionais. Eu posso dar um começo, mas não dar um final e dar o passo. Eu posso dar o final, mas não dar o começo e dar o passo. E eu posso dar o começo e o final, mas não dar o passo. Beleza? Inclusive, eu posso colocar um passo negativo. Colocar um passo negativo significa eu quero que você vá da direita para a esquerda. Ok? Então, eu posso colocar 2 pontos, menos 1. Ele foi da direita para a esquerda. 30, 29, 28, 27, 26. Isso aqui, inclusive, é outra forma de eu criar uma lista ao contrário. Além de usar o números ponto reverse. Além de usar o reverse, eu posso fazer isso aqui, ó. Números recebe números contando da direita para a esquerda. Perfeito? Deu para entender isso tranquilo? O começo, o final e o passo? Beleza. Se vocês entenderam isso, e se vocês entenderam a questão dos métodos para lista, perfeito. Isso é tudo que eu quero que vocês saibam, porque é pouca coisa, é só métodos, índice e passo. Só que isso aqui já abre muito o seu leque de possibilidades. Então, para finalizar essa aula, vamos só fazer mais um exercício daqueles da aula 3 que a gente tinha visto. Opa, claro. Perfeito, ok. Aham, é uma boa, caraca, verdade, eu tenho que começar a fazer isso. Vamos aproveitar então, porque esses 3 exercícios aqui. Opa, não, do Fibonacci não, mas esse exercício do palíndromo, vocês vão ver que é muito mais fácil usando noções que a gente aprendeu agora na aula de lista. Vamos fazer esse do Fibonacci primeiro. Crie um programa que pergunte quantos números da sequência de Fibonacci o usuário quer ver. E os print de sequência. Não pode ser a lista pré-definida. Ok. Beleza, vamos lá. O algoritmo de Fibonacci, para quem não sabe. Calma. Aqui. Os dois primeiros termos são 0 e 1, e cada número subsequente é obtido pela soma dos dois anteriores. Então, vamos aqui ver. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Infinitamente. Indefinidamente. Vamos lá. A gente já sabe. Vamos chamar o primeiro número de A e o segundo número de B. A gente já sabe que A começa como 0 e B começa como 1. Beleza? Eu vou perguntar para o usuário. N vai receber int input até qual número. Opa! Quantos números da sequência de Fibonacci? Oi? B. Ah, tá, perdão. Sim, de fato. A recebe 0, B recebe 1. Perfeito. Obrigado. Quantos números de sequência de Fibonacci você quer ver? Ok, vamos lá. For C in range. Eu vou colocar só N, que é. Eu não vou dar o passo inicial, vou só dar o passo final, porque eu não preciso disso. E vamos lá.
print A, que é o valor que eu quero, ok? Vamos lá. Depois, A vai receber B e B vai receber A mais B. Ok, vamos ver se isso vai dar certo. N mais 1. Ah, tá. 0, 1, 2, 4. Ok, isso não tá do jeito que a gente quer. Vamos ver. A passou a receber 1. B passou a receber 1 mais 1, que passou a ser 2. Opa! Hum, caramba, isso não está certo. Vamos pensar na sequência. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho o número 0 e 1. Ok. O que que passou a acontecer aqui? Esse número passou a valer esse e esse. Ok, beleza. Então, primeiro, eu coloco que B recebe A mais B. B vai continuar valendo 1. Ok? Não. E antes eu digo que A recebe B. Calma. Vamos printar isso aqui. 2, 4, 8, 16. Não é o que eu quero. Isso aqui tá só dobrando cada vez mais. Vamos pensar na lógica disso. Hum, eu vou ter o meu número. Deixa eu printar a sequência aqui pra mim. Perdão, a matemática que tá falhando aqui na minha cabeça. Esse aqui vai ser o A. Esse aqui vai ser o B. Ok? Printei. Eu vou somar. Esse aqui vai ser o A. Esse aqui vai ser o B. Ok. No caso de já ter 1 e 1, eu vou precisar printar o 2. Ou seja, eu vou precisar printar A mais B. Depois eu digo que B recebe A mais B. Só que o A continuaria com valor. A recebe B, B recebe A mais B. Então teria que printar A mais B aqui direto. Não. Caramba, eu tinha feito esse exercício para corrigir para vocês. Deixa eu pegar aqui. Código. Hum, Não é o campeonato. Não é o campeonato. Manda aí no chat, por favor. Deixa eu dar uma olhada. Só que no seu código eu vou separar em duas linhas essa parte aqui. Deixa eu trocar isso aqui por N. Declarar as variáveis universais ali em cima já está 0 e 1. Para cada número em range de boolean mais 1, A vai receber B e B vai receber A mais B. Deixa eu separar isso aqui por linhas. A vai receber B, B vai receber A mais B. Vamos testar isso? 4. Opa. Aham. 0, 1, 2, 4, 8. Clear. Será que eu começo já? Opa. Printando o P. Ok, então não. Esse código também não tá certo. Beleza, vamos ter que voltar pro nosso amigo Chatonildo. Ele tá aqui. Tá mesmo? O seu? Não, eu vou copiar aqui direto então. Será que eu tô errando o mass assignment?
A recebe 0, B recebe 1. Vamos testar esse código aqui direto. Caramba, curioso. Será que isso daí só funciona com mais assignment? Não devia funcionar só com mais assignment. Será? Vamos testar. A e B recebe 0 e 1. A recebe 0. B recebe 1. Ainda funciona tranquilo. Funciona tranquilo. A e B recebe B e A mais B. A recebe B. E B recebe A mais B. Ah, sim, de fato. Aham. Só funciona com mais assignment. Nossa, não, já peguei a ideia. Meu cérebro destravou aqui. O que acontece? Aqui eu declaro eles numa linha só. Ou seja, eu estou usando os valores atuais dele na memória. Qual o problema? Aqui, se eu vier para a linha de baixo, B recebe A mais B, o A já não vai ter mais o mesmo valor de antes para eu declarar ele. Tá dizendo? Tá, Pra eu ter entendi. que... Exatamente. Então, o que eu faria aqui? Eu lembro que eu fiz isso nas outras vezes. Eu criei uma variável temporária. Temp vai receber 0, ok? Então o que eu dizia? A recebe, temp recebe A, e aí que eu dizia que A recebe B e B recebe temp mais B. Era isso que tinha feito da última vez. Que aí funciona também, do mesmo jeito, certinho. Beleza. Beleza. Caramba, cara. Deixa eu dar um print vazio aqui. Só que essa não é a forma mais correta. Aqui, perfeito. Esse código que eu queria. Essa não é a forma mais correta porque não é legal criar essa variável temporária. Ah, não. Na verdade, justamente o que ele fez também. Perfeito. Era isso que a gente fez. Eu criei uma variável temporária e aqui ele não fez a mesma coisa que eu, tá? Ele não criou a variável temporária pro A. Ele criou uma temporária já para calcular qual seria o próximo número. Tipo, ele só inverteu aqui. Isso aqui. E isso aqui. Mas a questão, a ideia base é que de qualquer jeito eu precisaria criar uma variável temporária para isso, então. Eu não consigo fazer isso sem criar essa variável temporária aqui para guardar esse valor, ok? Ela não vai ser printada em momento nenhum. Em momento nenhum eu vou printar essa variável temporária. Ela só serve para guardar um valor por um tempo. Beleza. É porque eu lembrava na minha cabeça que dava para fazer assim, só que eu pensava, pô, não, a gente achou um jeito mais otimizado, sem usar. E era realmente só esse mais assignment. Inclusive, parabéns, tá, cara? Isso aqui foi genial. Nossa, eu não pensaria nisso. Eu já dei essas aulas aqui 2 vezes e eu nunca pensei nisso do mais assignment. Rapaziada, quem tá chegando agora, essa questão aqui que eu não ensinei, que ele pesquisou do mais assignment, é o seguinte: ao invés de dizer que A recebe 0 e B recebe 1 de uma vez só, eu posso só declarar os dois Tá me de uma ouvindo, né? vez. Oi? Calma, vocês estão me ouvindo aqui? Tá. Tranquilo? PTCDS script. Posso dizer que A e B já recebe 0 e 1 de uma vez, ok? Mas eu acho Beleza? melhor você manter o jeito antigo, porque as pessoas que estão começando agora vão se bugar com esse estilo. Sim, com certeza, com certeza. Eu só tô dizendo que Mass Assignment, olha, inclusive o nome traduzido, ó. Mass Assignment. É atribuição em massa. Eu atribuir o valor de mais de uma variável de uma vez. Inclusive eu consigo usar listas para isso. Por exemplo, eu vou ter uma lista com 3 idades. Eu vou ter uma lista com 3 idades. Idades vai ter uma pessoa de 12 anos, uma pessoa de 18 anos, uma pessoa de 30 anos. Eu posso dizer que idade 1, idade 2, idade 3 recebe idades. Beleza? E aí eu posso printar. Print, idade 2, por exemplo. 18, entendeu? Eu peguei cada valor disso aqui e atribuí para cada uma dessas variáveis. Isso aqui daria erro se eu colocasse uma quarta idade, por exemplo. Daria erro. Eu não posso colocar uma quarta idade e não posso colocar menos itens do que eu tenho ali disponíveis. Sacou? Beleza. Isso aqui é mais assignment. Vocês não precisam mexer com isso agora, ok? A gente não vai mexer com isso por agora. E o outro exercício, palíndromo. Crie um programa que leia uma string e detecte se ela é um palíndromo. Beleza?
espaços não contam. Tem duas formas de eu fazer isso. A frase vai receber input, digite uma frase para checar se é um palíndromo. Para tratar isso, eu acho que seria melhor o seguinte: eu vou dar um ponto upper, e quando eu falo de um palíndromo, eu não estou contando com os espaços, tá? Então, por exemplo, aquela famosa frase socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Se você ler isso ao contrário, é a mesma coisa. Socorram-me, subi no ônibus em Marrocos, mas sem considerar os espaços. Então, o que eu vou fazer? Ponto upper, ponto strip, e eu vou dar também um ponto... Opa, deixa eu tirar o acelerador aqui para dar mais espaço. Ponto replace. Replace no quê? Eu vou trocar espaço. Onde tiver espaço, eu vou trocar por nada. Ok? Então, beleza. Só para vocês verem como vai ficar a frase formatada. Subir no ônibus. Aqui, ó, dessa forma fica muito mais fácil da gente checar. Beleza? O que eu posso fazer? Para cada letra em frase. Ah, não. Agora que a gente sabe lista, se a gente sabe que uma string é tratada como uma lista às vezes, o que eu posso fazer? Para cada letra em frase. Vamos testar isso individualmente? Print letra. Subir no ônibus. Perceba que ele trata cada letra dessa string como um item individual. Então eu consigo fazer essa checagem. Ok? Então eu vou colocar a frase L, que isso aqui vai ser uma lista, de fato, ok? E frase L vai receber letra. Opa, frase L ponto append letra. Ok, o que eu estou fazendo aqui na prática? Eu só estou criando uma lista, de fato, que vai ser exatamente com as letras dessa string. Ué, mas por que eu estou usando uma lista ao invés de só usar string? Porque eu quero usar um método de lista aqui, que é o seguinte: if frase L é igual a frase L ponto reverse, print. Opa, na verdade eu posso só fazer isso aqui, que é colocar 0, 2 traços, 2 traços, menos 1. Ou seja, se a frase for igual à frase ao contrário, print é um palíndromo. A frase é um palíndromo. Else, print, a frase não é um palíndromo. Beleza? Quem não entendeu, esse código funciona porque, como o Python ele trata texto como uma lista de char, ele pode fazer essa comparação. Esse é o verdadeiro motivo desse poder. Uhum. Só que aqui eu não estou comparando o texto. Essa que é a questão. Eu peguei esse fato dele tratar um texto como uma lista de char, que é o que a gente chama de string, não me permite ainda usar os métodos de lista nas strings. Então eu abusei desse fato dele tratar as strings como listas, para eu pegar cada letra dessa, entre aspas, lista e adicionar de fato num objeto que é uma lista. Esse objeto frase L, ele de fato é uma lista. Olha aqui. Ele é uma lista. Então eu consigo usar os métodos de lista. E eu consigo fazer isso aqui, que é para inverter ele, beleza? Desculpa estar atrapalhando essa aula, é que eu quis dar esse toque porque Não, às vezes as nada, pessoas isso eu achei legal o não entendem comentário. esse conceito, porque esse é um conceito importante, porque no futuro você vai usar. Uhum, Gostando ou não, você vai usar. Porque no Uhum. final a gente está mexendo com arrays, mano. Mesmo que for um texto, é array. aham. Creio eu, inclusive, que por estar mexendo por array, eu nem precisaria converter. Deixa eu confirmar isso. De fato, eu nem precisaria converter. Olha isso. Eu não preciso converter de string para lista. Eu percebi isso enquanto eu falava. Eu disse que a gente está fazendo isso para usar métodos de lista, mas eu não estou usando método de lista nenhum aqui. Não tem aqui na checagem, não tem append, não tem sort, não tem reverse, não tem nada.
Eu só estou usando índice. Índice, assim, é uma coisa que eu consigo fazer com string também. Então esquece isso aqui. Não preciso converter para lista. Ok? Esquece essa lista vazia completamente. Eu posso só fazer essa checagem aqui direto. Se a string, se esse texto for igual a esse texto invertido, ele é um palíndromo. Se não, não é um palíndromo. Perfeito? Socorram-me subir no ônibus em Marrocos. A frase é um palíndromo. Perfeito. Deu para entender tranquilamente aqui esse exercício? Essa questão de poder usar índice com string também? Então, perfeito, é isso. Rapaziada, a aula de hoje foi 1h30 e se vocês quiserem continuar por agora, ainda dá tempo de eu estudar, de eu ensinar bibliotecas. Aí é com vocês. Seria mais uma meia horinha. Então, é tranquilo, né? Que você tem isso do horário do computador. Não, mas fechou então. Fica pra semana que vem, porque semana que vem é dicionários. Dicionários é bem curtinho, é bem tranquilo. E essa semana, listas, vai ser diferente da semana de condições, porque em condições e loops eu passei só 3 exercícios, só que eram 3 bem difíceis, bem difíceis. Aqui não, aqui eu vou passar uns 8 exercícios, vai ser bastante, só que vai ser exercício mais tranquilo, bem mais fácil, vocês vão ver. É coisa muito mais tranquila. É só para exercitar mesmo, beleza? Não, eu vou acabar aqui mesmo já. E semana que vem eu passo